Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar um pouquinho de acessórios, tá? Que são usados no levantamento e por que isso é importante quando a gente vai montar um programa de treino. Por que isso é importante quando a gente vai falar de periodização? Bom, vamos dar uma olhada aqui no slide. Aqui eu tenho, olha que bacana, eu tenho um senhor de idade já competindo pela IPF, que é uma das grandes federações aí de levantamento de powerlifting. O que a gente tem aqui no atleta? Ele está usando joelheira, ele está usando cinto, ele está usando munhequeira. Então, provavelmente aqui ele está numa categoria que a gente chama de categoria RAW. O que é a categoria RAW? O que a gente chama de RAW, se escreve RAW, né? R-A-W, RAW. É a categoria não equipado, tá bom? Olha só que curioso. Se o atleta compete equipado, o que a gente entende hoje, o que a IPF entende por equipado? Macaquinho de força, tá bom? Depois a gente vai entender o que é esse macaquinho. Macaquinho de força e faixa de joelho. Isso é equipado, ok? Cada acessório promove um certo carry-over, tá? O que é o carry-over? Carry-over, pessoal, é o fenômeno que a gente dá o nome do aumento de força, de quanto você ganha de peso na barra, quanto que você levanta mais de peso por conta daquele acessório. Então, se você compete RAW, igual esse senhor, você tem um certo carry-over, porque ele está usando aqui, novamente, joelheira, cinto e munhequeira, ok? Você tem um percentual de carry-over, que pode chegar, se o atleta souber usar bem o equipamento, pode chegar até 40% de carry-over, é muita coisa. Se eu coloco aqui o macaquinho de força e faixa de joelho, eu tenho um aumento ainda maior de carry-over. Quanto mais acessórios ele usar, maior o carry-over, que é o quanto ele ganha em termos de performance por estar usando o acessório. O que é importante? Acessório, pessoal, é para ser usado, é muito bacana, mas vamos a alguns pontos aqui. Primeiro, acessório não é para ser bengala de treino, ok? Não pode ter vícios no uso do acessório, tá? Não é para você fazer todo exercício com faixa de joelho, todo agachamento com faixa de joelho, todo agachamento com cinto, todo agachamento com macaquinho de força. Porque isso, você cria alguns pontos fracos no levantamento. Então é importante nós sermos fortes o suficiente sem o equipamento. E à medida que a gente vai treinando cada vez mais pesado, as séries vão aumentando de peso, aí você vai pondo os acessórios, né? Porque inclusive isso pode ser lesivo. Então é importante você ser forte sem o acessório. Não depender do acessório, não ser uma bengala de treino. É até engraçado isso falar, porque tem um senhor lá onde eu treino, que não tem nada a ver com esse senhor do slide, ele usa cinto para fazer bicicleta ergométrica, só para vocês terem ideia, porque o médico recomendou, né? Então, ele não vai usar cinto para tomar banho, ele não vai usar cinto para aceitar no vaso sanitário, então ele precisa ser forte na condição que ele vive, sem depender de um acessório exclusivamente, né? Se ele fizesse um agachamento muito pesado nas últimas séries, sim, eu entendi o cinto, mas não naquela condição dele. Então a gente tem que entender isso, porque tem médico falando muita coisa errada a respeito disso, tá? Por isso que eu gosto de falar bastante sobre isso. Mas veja, na periodização, se você tem um aluno, se você mesmo vai competir equipado, ou seja, eu falo de um macaquinho de força de faixa de joelho, a periodização é outra. Os exercícios acessórios é outro. Porque o acessório, ele te ajuda principalmente na flexão máxima da articulação. Então, no caso de uma faixa de joelho e no caso de um macaquinho de força, ele vai te dar muita pressão lá embaixo. Quando você estiver no final da fase excêntrica de um agachamento, ele vai aliviar a carga naquela flexão máxima. Então, eu vou perder tempo com você, com o aluno, com o atleta, treinando da onde o acessório não faz força, de onde o acessório não vai te ajudar, que seria do meio para cima, né? Da região do sticking point, que a gente chama, que eu vou discutir isso,
para cima, para o final do movimento. Então, pessoal, veja bem, o tipo de acessório que você usa influencia na periodização, influencia em como você organiza o treino. Veja como que o assunto periodização é longo, né? Então vamos entender melhor um pouquinho dessa condição que foi dito aqui. Bom, antes de mais nada, pessoal, isso é um outro assunto que rende muito em rede social, mas eu tenho que falar o que é acadêmico, tá bom? O que é intensidade? É percentual de carga medido pelo 1RM. Não é um treino difícil, não é um treino hardcore, ok? Então, quando eu falar de intensidade, eu estou me referindo ao aumento de peso na barra, a um percentual maior de 1RM, não de um treino ser difícil, não é da sua percepção subjetiva ao esforço, ok? Bom, também é importante, eu não posso deixar de lado, a importância do core, tá? O core eu posso compreender aqui como eretores de espinha, região lombar, abdominal e musculatura profunda do abdominal, psoas, iliopsoas, a musculatura ilíaca aqui, tá? Isso é muito importante, toda essa estrutura. E glúteo, muita gente não sabe, mas o glúteo e até o reto femoral faz parte do core. Então, na verdade, é esse quadrante do corpo aqui, né? Esse início da parte pélvica, aqui, da parte baixa. O glúteo faz parte do core. E nada treina melhor core do que um bom agachamento pesado, com uma boa barra nas costas e fazer um bom levantamento de terra. O trabalho acessório pode ser útil? Até pode. Mas eu não sou tão adepto a treinamento de instabilidade, Bosu Balls, esse tipo de treinamento. O que eu considero como treinamento de instabilidade é quando a barra está numa condição instável, e não o atleta. O que está gerando a condição de instabilidade é a barra. Então, por exemplo, existem escolas, que a gente vai ver agora, que colocam elástico, correntes, kettlebells penduradas na barra. Existe a twist bar, que parece uma barra de bambu, que o pessoal faz supino, ela é bem instável, ela flutua muito. Então, o que está instável é o implemento e não o atleta. É isso no que eu acredito, é isso que eu vejo no esporte, tá? Então, vamos lá. Olha lá, chegou no slide que eu queria. Grandes escolas internacionais. Isso aqui do powerlifting, ok? Então, as principais aqui escolas que nós temos hoje. Existem vários sistemas de treino, o próprio levantamento olímpico traz isso, tá? Então, tem o sistema russo, tem o sistema chinês, tem o sistema búlgaro, que são importantíssimos no levantamento olímpico. Mas no powerlifting, o que a gente vê aqui nas três principais escolas? Nós temos a grande Westside Barbell, que eu me identifico muito com essa escola. Um dos fundadores é o Louis Simmons. Já fiz, inclusive, postagens a respeito desse cara. Esse cara tinha que ser, no meu ponto de vista, ser ensinado na graduação. Ele fundou a Westside Barbell, tá? O que esses caras usam muito? Treinos com ênfase na velocidade. Então veja que ele usa muito treino de potência aqui. Como que ele coloca potência no levantamento básico? Treino com elástico, treino com corrente, o elástico e a corrente oferece uma variação de carga durante o levantamento, tá? Por exemplo, um levantamento terra com corrente nas pontas das barras, a cada elo que sai do chão, aquele elo acrescenta carga na barra. Então eu tenho uma variação de carga durante o levantamento. E isso, quando eu tiro esse implemento, eu me torno mais rápido. Então o Louis Simmons, ele criou vários sistemas conjugados de treino que permitam esse treino com ênfase na velocidade, né? Nós temos a Metal Militia. A Metal Militia usa muito acessórios pesados, camisa de força, de supino, camisas grossas, dupla camada, as katana, usa muito macaquinho. Então, eles treinam muito na parte de finalização do movimento. Por quê? Porque a fase de flexão máxima, praticamente, o acessório segura a carga. Então, onde que o atleta entra? Vamos tomar como exemplo aqui o supino. Supino. Eu estou com a barra do peito. Nesse momento de flexão, a camisa de força está segurando minha estrutura. Esse início do movimento, a camisa me ajuda bastante, mas
Do meio para o final, que eu tenho muita utilização de tríceps para finalizar o movimento, o atleta precisa se virar. E aí entra um treino específico para a parte de finalização. Eles também usam muito corrente, eles também usam muito elástico, mas eles focam principalmente nos treinos de finalização, ok? A Westside Barbell, ela usa muito treino com velocidade. Existe uma diferença no uso e no manejo de implementos como corrente, como elástico, na velocidade e no treino da finalização. Lógico, pessoal, sempre a corrente e o elástico sempre vai piorar a finalização do movimento, né? E a gente vai ver porque que essas duas escolas focam nisso. Mas o que é importante frisar, uma escola é velocidade, a outra escola, finalização. Por que finalização? Porque usa muito equipamento de força, tá? Muito acessório de força. E a gente tem aqui o grande Body Shake, que eu não poderia de falar desse cara. O Body Shake, cara, é um grande treinador que ele controla bastante, ele faz um controle muito grande, um controle preciso de volume e intensidade. O problema do Body Shake é que você precisa de tempo. Você precisa de tempo para aplicar esse cara. É demorado um treino dele. E pessoal, apesar de termos as escolas internacionais que ditam, eles vão ditar sobre periodização, como que você organiza seu sistema de treino, o que é importante frisar? Muitas vezes, principalmente no Brasil, nós estamos falando de pessoas que têm que trabalhar, têm que estudar. Muitas vezes o atleta ou praticante tem 2 empregos. O cara trabalha, igual no meu caso, 14, 15, 16 horas por dia. Então, como é que você vai pegar uma Body Shake ou pior, uma Metal Militia e aplicar nesse cara? Porque ficar pondo e tirando macaquinho de força, camisa de supino é demorado. Os treinos desses caras levam 3, 4 horas de treino. É impossível você chegar para um estudante e colocar esse regime de treino. É impossível você querer aplicar na íntegra tudo que o Body Shake coloca de volume de treino. É inviável para esse cara, entendeu? Então, o que é importante? A gente entender as escolas e adaptar à nossa realidade. Adaptar a realidade do nosso aluno. Muitas vezes o nosso aluno treina 3 vezes na semana, 1 hora por semana. Ou 2 vezes por semana, 1 hora por semana. Como que eu pego fragmentos, a ideia de cada escola, de cada sistema de treino e coloco para esse aluno, coloco para esse praticante? Então a ideia principal minha aqui com vocês é dar um panorama geral para vocês entenderem que a periodização não é algo cru, que você tem que pegar aquilo e mandar todo mundo mastigar. Você tem que adaptar aquilo à sua realidade de vida, à sua realidade de trabalho. Um atleta, por exemplo, russo, que segue o método Body Shake, até as horas de sono são controladas do cara. Como que é o sono do cara? Quantas refeições ele come? Tudo muito pesado, tudo muito controlado. A progressão de carga feita diariamente. Não tem como você pegar um sistema desse e querer aplicar uma pessoa que trabalha com 2 empregos, faz faculdade, pega 4 ônibus no dia, fica 3 horas em condução pública para poder estudar e trabalhar. Então é importante entender como que as escolas trabalham, como que elas atuam para a gente poder estruturar na nossa realidade brasileira, que o atleta brasileiro é bem diferente de um atleta ucraniano, de um atleta polonês, do leste europeu, onde isso aqui é muito bem aplicado, tá bom? Então, para a gente encerrar isso aí, no próximo vídeo a gente continua, tá bom, pessoal? Obrigado.